Olá pessoal, no vídeo de hoje eu selecionei aqui 9 FIIs de papel, onde a gente vai analisar principalmente o setorial e diversos outros KPIs que podem ter peso relevante no nosso processo decisório, né? Além disso, a gente vai analisar também a rentabilidade desses produtos aí numa janela de 1 mês até 2 anos. Relembrando que esse vídeo não é uma recomendação, mas pode servir como uma plataforma geral de estudo, né? Para que depois daqui cada um realmente faça seu estudo mais específico, né? Então, fecha a tela e vamos começar direto aqui quais foram os fundos selecionados. Então, selecionei aqui 9 fundos, tendendo mais para a linha de um high grade, né? Alguns risco médio aqui dentro dessa composição aqui também, mais fundos mais nessa linha conservadora, tá? Então, especialmente é importante a gente analisar essa parte aqui de baixo, que é a parte setorial, né? Ou seja, predominantemente os CRIs do fundo estão aonde, né? Isso já nos fala bastante sobre nível de risco, né? Então perceba que tem alguns fundos aqui que têm incorporação, loteamento, multipropriedade, também na parte de varejo, né, um peso mais pesado em varejo. Então a gente tem que ficar de olho realmente nessa distribuição. Isso já fala sobre um pouco sobre o nível de risco do fundo. Não somente isso, a gente vai analisar outros parâmetros juntos aqui também. Então, galera, vamos começar aqui. Eu coloquei uma setinha. Talvez a gente faz assim: a gente começa aqui da esquerda para a direita, vamos pegando do ágil para o desconto. Então, quem está com ágil hoje? O HGCR, né? Primeiro fundo aqui está com 1,04. Marquei de verde alguns parâmetros-chave, né? A parte do dividendo dele, apesar de ser um fundo bastante high grade, de nível de dividendo bastante interessante, 12,5 nos últimos 12 meses. Logicamente, todo mundo sabe que o segundo semestre de 2023, janeiro, não tem sido meses bons, né, para fundos IPCA, basicamente, para fundos de papel, justamente porque esse período menos inflacionário, né, tem constituído em menor retorno para esses produtos aqui. Bom, então, em parâmetros gerais, aqui no HGCR, 12,5 rentabilidade nos últimos 12 meses, o diferencial, né, FIIs da carteira, ele não tem, ele é mais focado na parte de CRIs, ele tem 45 CRIs no portfólio dele aqui. Então, nesse portfólio também, o portfólio é bastante focado para IPCA, né? Ele é 60-40, 60 IPCA, 40 CDI. E o nível de carrego dele no IPCA é 7,7, o nível do CDI de carrego já é 3,6, é um pouco mais arrojado aqui. As operações que ele tem no CDI puxam bastante a parte do carrego, a rentabilidade do fundo para cima, né? Em termos setorial, a gente percebe que ele tem residencial, tem logística, né? Varejo, mas dentro desse fundo especificamente é bastante varejo essencial, tá? Aqui, então, quando a gente olha a operação, a gente vê lá Pão de Açúcar, Açaí Atacadista. Então, estamos falando de varejo essencial. Ademais, a constituição dele é essa, né? Todo mundo conhece o fundo, é um fundo mais high grade mesmo, só que está negociando com um pouquinho de ágio aqui no presente momento, tá? O segundo fundo da nossa lista é o AFHI, um fundo de porte um pouco menor, 350 milhões aqui de patrimonial, está negociando com 1,01 de P sobre o VP. Relativo aos dividend yield de 12 meses, mesmo nível, basicamente, do HGCR, da ordem de 12,8%. Diferencial aqui desse fundo, a gente sabe que 35% da carteira dele está em operações com carrego mais high yield, né, operações mais realmente arriscadas, né. Tanto é que esse nível das operações CDI mais dele, médio, é 4,4. Então, quando a gente abre o portfólio, a gente vê lá operações com CDI mais 5, né. Então, mesmo sendo duration mais curta, né, mas são operações de maior risco nesse aspecto aí. Bom, essa fração dos 35% ajuda bastante a rentabilizar esse fundo aqui e ajuda bastante na entrega do dividend yield dele. Então, é um fundo que ele tem uma base IPCA mais puxada para high grade, mas a base CDI dele é uma base mais colocada em ativos high yield, uma composição bastante interessante. A gente tem aqui também na composição setorial dele, logicamente ele tem os setores aqui, varejo essencial, pulverizado, shopping, lajes, logística, né, mas em menor amplitude. Ele tem aqui incorporação e tem um pouco de loteamento dentro dele, que fazem parte dessas operações de maior risco também. Bom, seguindo o próximo produto, o Knip, amplamente conhecido, não precisa nem falar, né, maior fundo da nossa B3. O Knip, diferenciais dele, 95 operações dentro do fundo, né, carteira 100% IPCA. Então, se o IPCA vier forte, né, é um fundo que tende a performar muito bem. O Knip é um fundo bastante concentrado, basicamente, no setor imobiliário. Então, quando a gente olha aqui, esse núcleo dele, né, veja que o núcleo está basicamente nos 4 imobiliários principais, que são residencial, lajes, logística e shopping. Então veja que está bem distribuído nesses 4 pilares aí, esses 95 CRIs do Knip, né? Então ele não tem muita abertura para produtos aí um pouco fora do tradicional, tá? Ele é um fundo bastante concentrado nesses pilares essenciais,
do mercado imobiliário. Bom, seguindo em frente, né, a gente tem o CVBI, então, desconto de 0,99, mesma coisa que o CNIP. CVBI já é um fundo, né, que puxa realmente mais para o middle, por ele ter loteamento, ele tem multipropriedade, está marcado em amarelo aí, e essa taxa de carrego CDI dele, 3,8 mais puxada, né, já dá uma visibilidade, já nos dá a notícia de que é um fundo que é um pouquinho mais middle nesse aspecto aí, apesar de que a parte IPCA da carteira dele, a gente vê lá operações bastante consistentes, mesmo assim, a gente vê uma taxa mais puxada para cima, uma taxa de IPCA mais 8,5. Então, passamos aqui pelo CVBI, próximo o KNSC, negocia hoje com 0,98. Diferencial dele, 73 CRIs dentro do portfólio, é bastante CRI, né? Ele fica em terceiro lugar no número de CRIs, se a gente fosse analisar por quantidade e diversificação, né? Carteira CDI dele também é bastante interessante, carrego de CDI mais 3,6. E assim como o CNIP, ele está concentrado nesse núcleo central do imobiliário, que é a residencial Lages Logística e Shopping. Então ele está nos 4 grandes do setor aí, bastante predominante na parte residencial e Lages também. Bom, seguindo em frente, né, então a gente tem o Mauá aqui, o MCCI, que negocia com 0,97. O Mauá, ele acaba tendo muito FII na composição dele, né, são 18 FIIs, né, isso puxa um pouco o resultado para trás. O carrego dele também é um carrego mais high grade, né, então acaba que a rentabilidade dele é um pouco mais baixa em relação aos pares, né, e é um fundo que tem uma diversificação conforme consta abaixo, né, nada de muito relevante, assim, de muito riscos adicionais na diversificação dele. Com relação ao XPCI, negocia com 0,97, diferenciais, alto nível de CRIs também, 84 CRIs no portfólio, bastante diversificado, dividend yield de 12 meses, 12%, né? E aqui a gente tem o setorial dele, 44% comercial, 22 lajes, 34 no residencial. PLCR, um fundo de porte menor, um fundo de 195 milhões de patrimonial, está pagando dividend yield interessante, 12 meses, 12,7%. Ele tem 41 CRIs na operação e basicamente aqui as taxas dele também, CDI mais 3,3, interessante, IPCA mais 8,3. 70% do portfólio dele é IPCA. Aqui a distribuição dele, basicamente, ele tem bastante pulverização, está concentrado também em logística, tem algumas operações que são aquelas operações customizadas, né, que é o Build to Suite, e dentro disso 40% mais 35% do pulverizado, esses são os principais setores dele. RBRR tem o núcleo central da setorial dele, bastante parecido com o Canip, bastante parecido com o KNSC, se concentra aí nos 4 grandes do mercado imobiliário, então residencial, lajes, logística e shopping, né? Bastante distribuído nesse aspecto. A operação dele puxa bem para o IPCA, 84% das operações IPCA, tem 41 CRIs, tem 6 FIIs dentro dele também, e os carregos tendem mais para o high grade, então este é o RBRR. Em tendo vistas a essa tabela comparativa, né, então aqui a gente já teve uma visibilidade geral de parâmetros principais de cada fundo e uma foto do momento, né, como é que eles estão nesse presente momento. Então, para o segundo detalhe, a gente vem aqui na rentabilidade. Vamos analisar a rentabilidade de 1 mês até 2 anos, até 24 meses. Na rentabilidade se destacam aí 3 fundos, sendo eles HGCR, FHI e o plural PLCR, com rentabilidade acima de 30% nos últimos 24 meses. Logicamente, essa rentabilidade total, ela é dividend yield mais variação de cota, então se a cota variou para cima, isso ajuda bastante o resultado também. Mas não há como negar que esses 3 se destacam em relação aos demais, né? Inclusive ganhando do CDI, que foi bastante alto nesse período dos últimos 2 anos, ganhando também do IMAB, que fechou em 24% aí. Então esses 3 produtos de fato se destacaram, mas teve muita contribuição aqui de subida de preço de cota, tá, pessoal? Então não é somente dividend yield, né? Bom, os demais fundos já ficaram numa mediana girando em torno de 18 a 20% de remuneração, tá? Os demais produtos aqui, apenas o RBRR, que apanhou por desvalorização de cota, aqui basicamente, nos 24 meses, mas se percebe uma recuperação grande nos 12 meses para baixo, tá? Então, essa é a tabela geral da rentabilidade. Agora, se você tem interesse realmente em aprofundar um pouco mais o conhecimento nessa parte de fundos, especialmente fundos especiais, fundos IPCA, o que a gente pode falar em fundos IPCA? A gente tem bons exemplos de fundo IPCA dentro dos FIPs, dentro dos FIINFRAs, né? A gente tem associações também e produtos com rentabilidade que puxam para o lado do IMAB e NTNBs, né? Então a gente fala muito desses produtos aí na parte estratégica do canal. Essa parte estratégica fica na área de membros, né? Então a gente já tem 42 vídeos na área de membros, a área de membros está completando 1 mês agora. Tá bem interessante lá, pessoal, para quem interessar realmente em aprofundar conhecimento.
eu recomendo bastante, porque o conteúdo que está lá, ele é bastante aprofundado. Então, é um conteúdo que a gente vai no detalhe das coisas, a gente analisa cenário ao fundo, a gente faz várias simulações de carteiras possíveis. Eu abro, inclusive, até a minha carteira privada, descrevo as movimentações e racionais por trás de cada movimentação. Então, dou bastante subsídio para a estruturação de carteiras, né? A gente faz vários vídeos aqui, as 12 camadas da rentabilidade, relações de risco-retorno, gráfico de Markowitz. Então, a gente realmente vai nesses métodos aí para constituição e manutenção de carteira, mas não somente isso, a gente analisa rating, analisa DRE, a gente analisa planilha de fundamento, de FIP, a gente analisa cenário para FIPs, né, cenário energético, enfim, diversos outros temas, fundos novos que estão sendo lançados, possibilidades. E aqui, nessa área de membros, é uma área mais próxima, né? É uma área realmente para quem quer ter mais interação entre os membros, comigo mesmo, e a gente fica mais livre nessa área, justamente, inclusive, para colocar opinião aqui dentro. Não recomendação, mas opinião. Realmente a gente tem bastante conversa nesse aspecto aqui, opiniões sobre cada fundo, sobre cada produto específico, sobre cada tema, sobre cada índice específico. Então, recomendo bastante para quem quer, de fato, estudar, né? Quem não que tem interesse em estudar, realmente esse não é o melhor lugar. Mas para quem quer realmente investir um tempo ali, assistir esses vídeos com mais detalhe, estudar, dedicar tempo, eu garanto que tem aprendizados interessantes para a gente ter juntos nessa área de membro. Inclusive, a gente tem aqui a análise da carteira dos inscritos, então 50 primeiros membros podem optar por fazer uma análise simplificada da carteira. Então, eu faço essa análise simplificada e eu trago aqui na forma de vídeo no canal, onde todo mundo interage também e pode ter acesso a olhar as boas práticas da carteira de cada um. Então, acaba que a gente aprende um com os outros nessa área aqui. Esse é um dos grandes objetivos desse canal, desde que eu criei ele. O objetivo número um desse canal justamente é que a gente tenha um grupo de estudo contínuo aqui dentro, de troca de informação e interação, para que realmente a gente tenha os nossos produtos de investimento, né, blindados e redução de risco, né? Redução de risco de perda de patrimônio, né? Então, esses são alguns pontos centrais dessa área de membros aqui. É uma área para quem tem interesse, né? Então, deixo aqui para vocês. Quem quiser, clica no link, seja membro. Tem as informações maiores lá. O preço é bastante simbólico, tá, pessoal? Em vistas do conteúdo que tem aqui, realmente tem conteúdo em forma de curso aqui, análise de DRE. Tem muita coisa bastante interessante aqui também. Então, para quem tiver interesse aí, pode estar se inscrevendo e ser membro desse canal aí. Galera, o vídeo de hoje era isso aí. Grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.